já esquentou aí, né? Ah, aqui já esquentou também. Então, hoje a gente vai começar a nossa história, relembrando a história que eu contei para vocês na quinta-feira da semana passada, lembram? Então, eu acho que teve gente que não ouviu, mas eu quero que ouça, porque a história de hoje é uma sequência da história da semana passada. Eu contei para vocês a história de Elias. E a história de hoje, ela continua lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, verso 8. Mas antes eu quero voltar um pouquinho com vocês. Eu disse que Elias era um profeta de Deus. Elias era um profeta de Deus. E Elias recebeu uma palavra de Deus que era para falar para o rei, que era malvado, né? O rei Acabe. E Elias então se arrumou e partiu até a casa do rei Acabe. Chegando lá, ele foi falar com o rei Acabe. Olha, o rei Acabe com cara de malvado. E ele disse assim, ó, falou: Senhor rei, olha lá Elias aqui, deixa eu virar ele aqui. Senhor rei, Deus mandou lhe dizer que não vai chover enquanto ele não disser, porque o Senhor e toda a sua população está adorando deuses. Quando ele falou isso, o rei ficou assim tão que não se acreditou. Elias esperou esse momento e fugiu. E Deus disse para ele, falou: foge e vai para perto de um riacho em Querite. E lá foi Elias para perto de um riacho. E aí Deus disse assim: você vai ficar lá escondido para que ninguém te encontre. E então Elias saiu correndo, fugindo, e foi para perto do riacho. E aí Deus disse assim: você vai tomar da água do riacho e eu vou mandar corvos levar comidinha para você. Ó o pãozinho lá na boca do corvo, tá vendo? E então chegava, entregava o pãozinho para Elias e voltava, voava de novo. O corvo voava, deixava o pãozinho com Elias e voava de novo. E assim foram todos os dias em que Elias estava ali no riacho de Querite. Os corvos vinham, traziam comida para Elias e Elias tomava da água do riacho. Mas a mensagem de Elias para o rei Acabe era de que não iria chover. Não ia chover. E aí você sabe que quando não chove, o que acontece com a água? Vai secando, né? A água do rio foi mirrando, foi acabando, até que chegou uma hora que não tinha mais água. E então Elias teve que fazer o quê? Orar. E pensando assim: puxa vida, e agora o que eu vou fazer? E então veio a palavra de Deus para Elias mais uma vez. E então Deus disse para Elias assim: Elias, você vai para a cidade de Sarepta. Lá eu vou mandar que uma viúva dê comida para você. O que é uma viúva? É uma mulher que não tem marido, o marido dela morreu. Chegando lá, ela tinha um filhinho. Chegando lá, ele encontrou uma mulher pegando alguns gravetos, porque até as árvores estavam secando. Pegou alguns gravetos e ela ouviu e começou a conversar com ele. E aí Elias perguntou se ela dava água para ele. E então ela foi buscar água e Elias disse assim para ela:
traz também para mim um pão para eu comer. Aí ela falou assim: Senhor, eu não tenho pão. O que eu tenho é um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo. E esse pouquinho de óleo e farinha eu vou fazer um pão para eu comer, o meu filho comer e depois a gente vai morrer. Elias disse assim, falou: olha, vá, faça um pão, mas traga primeiro para mim. Depois a senhora vai e faz um para a senhora e para o teu filho. Porque Deus disse, como é que é? Porque Deus disse que a partir do momento que você me der do pão, nunca mais irá faltar farinha e óleo na sua casa. E a mulher acreditou no que Elias falou. E ela entrou e fez o pão para Elias. Quando ela voltou para a cozinha, sabe o que tinha acontecido? O pote estava cheinho de farinha e o frasco de óleo estava cheinho de óleo. E sabe, a Bíblia fala que enquanto a chuva não caiu, enquanto Elias também estava na casa dela, não faltou nem trigo e nem óleo. Em nenhum momento. Deus cuidou de Elias o tempo todo. Ele cuidou de Elias também quando estava lá no riacho e cuidou de Elias lá na cidade de Sarepta. E então ele cuida da gente hoje também. Assim como ele cuidou de Elias e depois da viúva e do seu filho, nunca deixando faltar nada, ele também nunca vai deixar faltar nada pra gente. Nunca vai deixar faltar nada na nossa casa. Vamos orar então? E agradecer ao nosso Deus, porque Ele nunca vai deixar com que nada falte pra gente. E pedir para que Ele sempre esteja ao nosso lado e que nós possamos ter sempre o desejo de estar ao lado dele. Vamos orar? Querido Jesus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado como o Senhor agiu no passado. E assim, a gente conhecendo essas histórias, a gente pode aprender e ter a certeza de que o Senhor também cuida da gente hoje no presente e que ainda vai cuidar da gente no futuro. Nos ajude, Senhor, a sempre te buscar, a sempre querer estar perto do Senhor e aprender mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. E essa foi a nossa história de hoje. Um beijo para você e eu vou deixar uma tarefinha lá sobre a história para vocês, tá bom? Tchau, tchau!